Ei pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Cá estou eu de volta. Outro dia eu conversava com uma pessoa muito querida que me falou que assistiu todos aqueles meus vídeos que eu tinha lá no YouTube na época que eu estava fazendo gravações sobre temas de história. Eu cheguei a gravar um curso praticamente completo de história do Brasil contemporâneo. E eu estou voltando agora porque em determinado momento me deu vontade de falar de novo. E claro, vocês podem me bloquear, podem me cancelar. Já foi cancelado uma vez, ser mais uma, a gente fica calejado. Mas eu estou aqui para trazer algumas discussões sobre a tal da lei da anistia, né? E trago como professor de história. Primeiro, algumas considerações em relação àquela época. Eu estou aposentado, agora eu estou um pouco mais velho e seguramente um pouco mais feio. Ao meu fundo, nós temos um provável cenário mais definitivo. Eu continuo tendo aquela livraiada toda, mas agora eu vou usar um fundo mais cool, vamos chamar assim. Vocês têm aqui acima de mim um relógio vermelho, né? Parado, quebrado, fora do prumo, né? Mas que é uma peça de estimação. Um postal do museu da Casa do Baile, né? Na Lagoa da Pampulha. E uma parede que eu comecei a arrancar o reboco dela e vi que os tijolos estavam muito bonitos e resolvi deixar essa amostra dos tijolos. Estou gravando aqui no espaço onde seria o Café Belas Artes, o Café Bela Vista, mas isso é uma outra história, um dia eu conto. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a lei da anistia, que é um tema que tem mobilizado aí a mídia, tem mobilizado a oposição, a situação, o governo. E ontem, depois daquela pataquada da bandeira dos Estados Unidos espalhada na Avenida Paulista, aliás, é impressionante, né? O movimento de cidadãos norte-americanos reivindicando uma série de questões, inclusive intervenção na justiça. Eu fico impressionado com a cara de pau deles, né? Porque antigamente eles intervinham através dos mariners, né? Agora não, eles têm uns pau-mandados, uns bate-pau, que ficam ali espalhando, ergueram um bandeirão dos Estados Unidos no meio da Paulista. Eu falei assim, que maravilha. Teve gente que falou, e com certeza, que isso aí é uma peça de campanha maravilhosa para o Lula, né? Porque ainda que guardadinho lá no fundo, existe sempre um pouquinho de nacionalismo em todos nós, e não é só na luta e na disputa contra a Argentina. Mas voltemos à lei da anistia. Eu, para minha sorte, e por muito esforço próprio, eu sou uma pessoa que me considero mais inteligente, mais conhecedor do que a média. Do que os membros do PL, não tenho a menor dúvida, porque ali basta não mastigar capim para ser mais inteligente que eles. Mas, no fundo, eu fiz direito. A minha aprovação no exame de ordem foi em direito constitucional. Na minha graduação, eu não concluí, tive lá umas adversidades pessoais e nunca consegui. Mas a minha incrível, né? Parei no nono período. Interrompi o curso, faltando um semestre, basicamente, uma monografia. Mas, de qualquer maneira, por lá eu tentei sempre me esmerar em aprender e, eventualmente, na medida que eu sou um professor titular que pratica os princípios socráticos, eu só sabia que nada sabia. E aprendi muito, trabalhei muito, estudei muito, li muito, continuei como sempre foi minha índole, De modo que eu tenho mestrado, doutorado e uma graduação incompleta em Direito. Mestrado e doutorado nas áreas de Sociologia e História, e uma graduação em Direito incompleta com aprovação no exame de ordem. Por isso eu me dou o direito, eu tenho lugar de fala, para falar um pouquinho sobre direito constitucional. E é isso que eu queria trazer aqui hoje, que a questão da anistia é um falso problema. Está todo mundo ali preocupado com se vai aprovar, se não vai, se vai ter voto, se não vai e tal. O Gilmar Mendes ontem cantou a pedra. Ontem foi 7 de setembro de 2025. O Gilmar Mendes cantou a pedra. Ele falou assim, olha, é inconstitucional. Não tem, essa discussão não faz muito sentido, entendeu? E por que é inconstitucional? Acho que talvez precisem as pessoas de um professor que estudou direito constitucional para traduzir algumas questões. E vou começar do início. Existem duas formas de constituir uma constituição, aquilo que constitui uma nação. Uma é o chamado poder constituinte originário. Tá? Ele acontece, em geral, ao cabo de grandes mudanças históricas ou mesmo de revoluções. Às vezes ele cola, às vezes ele não cola. Então, no caso brasileiro, nós tivemos várias constituições. A que colou, embora na forma, mas nunca no conteúdo, a Constituição
Constituição Liberal Republicana, a primeira Constituição que nós tivemos. Foi inspirada totalmente nos Estados Unidos da América, então parecia uma novidade. Hoje está caindo de podre, né? Mas a democracia americana, naquele tempo, parecia uma grande novidade no mundo todo. E o Brasil, com uma tendência francamente americanófila, acabou esposando aqueles princípios, né? Ela esteve em vigor até a chamada Revolução de 30, que foi um acontecimento revolucionário que tentou romper com a chamada República Oligárquica, tá? Que era essa república que tinha princípios sociais que impediam o pleno cumprimento dos princípios republicanos. E tinha uma chave ali que era preciso discutir e destruir na percepção da república nova, que se pretendeu nova, que era exatamente o federalismo, né? O alto grau de autonomia dos estados. E aí, em 34, nós tivemos uma constituinte que centralizou um pouco os poderes do Estado e que transformou isso numa nova república, né? 3 anos depois, um golpe de Estado, nova ditadura, criaram a Constituinte chamada Polaca, né? Ela foi escrita no gabinete para minha tristeza e decepção, de um jurista mineiro que sentou no gabinete dele com meia dúzia de amarra-cachorro lá e fizeram um texto, né? A Constituinte ganhou o apelido de Polaca porque ela era inspirada na Constituição da Polônia, uma ditadura da época, né? E a boca pequena a gente sempre falou, sem nenhum demérito contra a prostituição, porque hoje é uma profissão extremamente respeitada, pelo menos do ponto de vista de alguns, né? Eu, particularmente, tenho todo o respeito por quem queira viver disso, né? Eu não acho que há aí nenhum sintoma de degradação moral, né? Pelo contrário, né? Há prostitutas muito mais dignas do que alguns membros do Partido Liberal. Inclusive uma que foi, né, e que deixou de ser e que nunca teve dignidade, nem quando se prostituía, nem quando parou de se prostituir, que virou deputada federal. Mas isso é também outra história. Mas eu às vezes, ironicamente, nas minhas aulas, eu só fui cancelado por causa disso, talvez excesso de ironia, né? Eu chamo a polaca de polaca, não apenas pela inspiração holandesa, mas também pelo fato de que as polacas, durante muito tempo, foram conhecidas como as prostitutas mais habilidosas e ousadas do Baixo Meretrício, no Rio de Janeiro. Na verdade, eram mulheres traficadas, né, da Europa Oriental, muito frequentemente de ascendência judaica, muito frequentemente ruivas, e que criaram esse estigma, né? Criou-se esse estigma, a polaca, a polaca, a polaca, a polaca é a melhor que tem, etc., que era uma forma preconceituosa de lidar com uma determinada origem social. Mas, de qualquer maneira, né, eu, na época, não tinha esse alcance todo, a gente não tinha essa percepção toda, mas João Bosco e Aldir Blanc citavam esse personagem. E a Constituição de 37 era, portanto, a polaca, porque ela prostituiu os valores, então, vigentes na sociedade que se pretendia democrática, né? Teve toda aquela confusão, Vargas foi deposto, o golpe de 37 foi aniquilado e criou-se a Constituinte de 46, que entrou nesse princípio. Foi a nossa primeira Constituição democrática, né? Efetivamente democrática. E ela tinha uma série de princípios importantes, né? E por esse motivo ela nunca foi questionada na sua essência. E um detalhe importante, tanto a polaca de 37 quanto a emenda constitucional que os milicos da ditadura chamaram de Constituição de 67, nunca foram reconhecidos como tal, nem pelos juristas, nem pelo povo. Eram objetos e instrumentos de uma ditadura implantada e que tinha que ter uma face legal, né? Pois muito bem, aconteceu tudo isso, o Brasil viveu uma ditadura a partir de 64, a primeira coisa que essa ditadura fez foi romper com o princípio democrático da Constituição de 46 e instituiu uma série de atos institucionais, entre esse o famigerado ato institucional número 5, né, que suprimiu o habeas corpus, suprimiu o direito de ir e vir, suprimiu o direito de expressão, suprimiu a imprensa livre, suprimiu tudo, né? E basicamente com base em critérios de força, né? Isso tudo foi acontecendo, né? Em 69 tentou-se por um novo ato institucional, chamar um arremedo lá de Constituição, né? Mas o fato é que o Brasil viveu sem Constituição durante toda a ditadura, porque o poder constitucional não varia. Nem o originário, que eu citei lá no começo dessa exposição, que é aquele que se constitui no curso e ao cabo de uma série de comoções sociais,
nem o derivado, que é o poder atribuído ao Congresso Nacional para alterar partes da Constituição. E aí vem um detalhe importante que vai ser útil para essa discussão que se avizinha. O poder constituinte derivado, ele tem critérios mais rígidos, ele precisa de maiorias mais qualificadas para a aprovação, ele precisa passar pelas duas casas. Não dá para fazer essa fraude que o Arthur Lira inventou e que o Hugo está continuando, né? Que é fazer tudo por votação simbólica, tudo por voto de liderança, tudo por... Isso tudo são falcatruas. Eu chamaria de falcatruas parlamentares. Nada que for aprovado segundo isso aí tem legitimidade. E menos ainda uma emenda constitucional, que é o que talvez precisasse ser feito se fosse o caso de criar uma nova visão dos crimes que os golpistas de 8 de janeiro cometeram, né? Só que mesmo essa visão ela é inconstitucional, qualquer que seja o princípio, o voto, ela pode ter unanimidade nas duas casas, ela é inconstitucional. Por quê? Porque o exercício do poder constituinte derivado, portanto, a hipótese de alterar as leis no curso do processo legislativo, tem limites. E um desses limites é não mexer naquilo que a Constituição originária, que o poder constituinte originário criou. No caso brasileiro, as cláusulas pétreas, né? E entre as cláusulas pétreas, o mais importante, aliás, eu daria um curso inteiro, eu gostaria que as escolas todas dessem um curso inteiro sobre o artigo 5º da Constituição brasileira, que ele é basicamente o artigo que estabelece os direitos e garantias fundamentais. É ele que institui o direito de opinião, é ele que institui o direito de livre associação, ainda que fascistas, como os membros do PL, usem esse direito para conspirar contra o direito de livre opinião de terceiros, para falar mentiras via redes sociais, para manipular as pessoas, né? Alguns até para roubar o dinheiro delas através de dízimo, essas coisas e tal. São fenômenos de opinião, né? Se o Malafaia diz que ele é Deus, e tem gente que acredita nisso, e ele diz que Deus manda entregar 10% do salário, eles vão lá e entregam. Isso é manifestação do direito de opinião e da liberdade individual. Inclusive, de abdicar da sua propriedade, que é o outro princípio que está muito bem protegido no artigo 5º e seus incisos, né? E aí voltamos à questão dos direitos e garantias fundamentais. No artigo 5º tem lá um dispositivo, acho que no inciso 46 ou 45, alguma coisa assim. Se eu estivesse dando aula, eu ia ter me preparado, ia buscar esse inciso para fazer essa manifestação, né? Mas, de qualquer maneira, o inciso 5º, o parágrafo 5º da Constituição da República Federativa de 88, que nasceu da resistência à ditadura, veja, 88 foi o primeiro processo legislativo depois da ditadura militar. Nós primeiro derrubamos a ditadura militar e depois falamos, bom, agora é hora de refazer as leis todas. Havia uma expressão que a gente usava muito na época, eu sou desse tempo, que é: a gente precisava remover o entulho autoritário. Acho que vocês já devem certamente ter imaginado o que isso significa, né? Ou seja, uma casa caída, velha, caiu de podre, fica só aquele monte de entulho no terreno, e para construir de novo você tem que retirar aquilo tudo com escavadeira, né? Era isso que a gente fez em 88. Removemos o entulho autoritário. E ao remover o entulho autoritário, nós criamos uma Constituição que é a melhor que o Brasil já teve, continua sendo, e que tem cláusulas pétreas. Entre elas, a maior parte dos dispositivos do artigo 5º. E lá no artigo 5º, inciso 46 ou 45, ou sei lá o quê, está escrito com todas as claretas, com toda a clareza: não é passível de indulto ou anistia o crime cometido contra a ordem democrática, o crime cometido contra esta Constituição. Então, desse ponto de vista, o Gilmar cantou a pedra. Logo depois daquela pataquada toda lá do 7 de setembro, o Gilmar foi para as redes dele e falou: olha, é inconstitucional. Não tem o que discutir isso, não sei porque o parlamento está gastando tanta energia. E aí entra a segunda coisa importante nessa percepção. A mesma Constituição tem uma outra cláusula pétrea que fala: a União é constituída pelos 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. Então, se não é o próprio Brasil, no seu mundo político, que tem como fazer com que uma medida inconstitucional seja válida, não será Donald Trump, esse palhaço, né, que o mundo inteiro se horroriza diante dele, menos os membros do Partido Liberal e as velhinhas de Bíblia na mão. Eu espero
ter contribuído. Agradeço a atenção até agora, já está quase dando 15 minutos, eles vão me bloquear. Então, beijos.